galera, beleza? Essa aqui é a nova moto, é a Motu Sport. Ela é 110 cilindradas, excelente. Eu sou o primeiro a adquirir ela em Pouso Alegre e eu recomendo. Ela é muito boa, muito econômica. Eu rodei 197 km com ela gastou somente 2 litros de gasolina. Ela é uma moto top, da Motu Sport TVS. Recomendo. Olha o design novinha, linda. O tanque está de 10 litros de gasolina. Ela tem um sistema de economia. Se ela acender a luzinha, ela sai muito econômica. Mas aí você pode a aceleração um pouquinho coisa e ela entra no modo econômico de novo. Excelente, recomendo. Galera de Pouso Alegre, pode comprar. Motu é excelente. Parabéns.